sexto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula de história é sobre documentos históricos, certo? Então, o documento histórico é um registro de fatos ocorridos lá no passado, certo? Os mais conhecidos são o quê? Leis, cartas, escrituras de cartório, diários, né? Muita coisa. Os documentos históricos não são sempre escritos, certo? Não são sempre escritos. Há diversos tipos de documentos históricos. Nós podemos citar os documentos visuais, por exemplo, que são as pinturas, as esculturas, né? Tudo que você, né, vê e tal, fotografias, mapas e uma série de outros documentos, certo? Aí nós temos os documentos orais, gente. Os documentos orais são os relatos das pessoas, né, que estavam em algum fato marcante da história ou que viveram naquela época, certo? E eles vão passando de pessoa para pessoa, certo? Nas civilizações, quando não existia a escrita, o documento era esse, né? As pessoas mais velhas iam passando para as que vinham chegando, para as mais novas, né? E esses são os documentos orais, né? Então, esse tipo de documento é muito precioso também, né? Tem até, eu conto sempre uma história que eu estava dando aula numa escola aqui, e a gente na sala, era um sexto ano também, e um garoto perguntou, estava falando sobre um ato de terrorismo que aconteceu nos anos 2000, né? Eu estava relatando para eles, e esse relato meu é um documento também, né? E aí um dos garotos perguntou, professor, nos anos 2000 era bom? Aí eu falei, era sim, também nos anos 1990, em 1980. Aí um deles disse, professor, o senhor estava vivo em 80, em 1980 o senhor era vivo. Aí todo mundo achou graça, né? Eu, mais ainda do que eles. Mas o documento oral é esse, gente, é o que um vai falando para o outro e as histórias vão se perpetuando, tá bom? Aí nós temos os documentos arqueológicos, que são ruínas, os fósseis, as armas antigas, que às vezes são enterradas, né? As armas que às vezes são enterradas e tal, e sobrepostas, né, pelos anos. A areia vai se sobrepondo e a arma vai ficando cada vez mais escondida. Do mesmo jeito, são os tesouros que são encontrados, as múmias, na verdade. Então, tudo isso são os documentos arqueológicos. Os fósseis também. Já foram encontrados alguns fósseis aqui em São Bento do Una, viu, gente? Depois eu vou mostrar para vocês. Aí nós temos os documentos audiovisuais, que é o quê? O que você enxerga e o que você ouve. Nós podemos citar filmes, né? Os filmes você escuta e você vê, né? Os filmes antigos, por exemplo, certo? Aí nós temos também os documentos sonoros, que são as músicas, gravações de rádio, gravações antigas, também num disco que se chamava LP, um disco antigo que não é da época de vocês, mas que existia. O pai ou o avô de vocês já deve ter comprado algum LP, certo? Então é isso aí, são os documentos sonoros, né? Gravações de rádio e também nós temos os ligados à cultura material, como roupas, né? Roupas antigas, utensílios, instrumentos de trabalho, né? Enxadas antigas, por exemplo, vários instrumentos que são encontrados ao longo do tempo. Tá certo? Então estudem mais essa semana para a gente fazer uma belíssima atividade, tá bom? Tchau, gente. Valeu!